Seja bem-vindo ao curso de Teologia e Política do Seminário e Faculdade Batista do Cariri. Nós estamos no nosso segundo dia e tenho certeza que será de grande proveito todo o curso, tudo que nós iremos tratar. Hoje, nesta aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre política e cosmovisão. É uma tentativa de despertar todos vocês para os pressupostos que estão por detrás das leis, por detrás dos projetos e ideologias. Porque no decorrer da minha ministração, eu estarei tratando exatamente de uma perspectiva ideológica que tem se fundido com o cristianismo e trazido alguns males, alguns problemas. Então, na aula de hoje, nós vamos começar por uma citação, a citação de Alice von Hildebrand, no livro O Privilégio de Ser Mulher. Então, ela diz o seguinte: vivemos em um mundo tão profundamente mergulhado no secularismo que muitos sequer percebem o quanto são influenciados por ele. Em certas situações, suas próprias atitudes revelam que a fumaça do secularismo já penetrou seus espíritos e tingiu seus juízos. A ideia é que o nosso contexto, o espírito da nossa época, tem forçado algumas perspectivas e alguns pensamentos, e isso tem feito com que comece a ter uma mescla, uma fusão do cristianismo com determinados valores e preceitos do secularismo e ideologias. Então aqui nós temos um alerta a respeito de pensar o cristianismo de uma maneira pura, um puro cristianismo. Então aqui envolve muita reflexão, muito trabalho para que a gente possa então tentar refletir a respeito do que está influenciando o cristianismo. Então, o livro O Privilégio de Ser Mulher é esse da Alice von Hildebrand, e eu quero começar a tratar um pouquinho com vocês a respeito da cosmovisão por trás das ideologias. Então, eu começo com essa citação por termos aqui um alerta muito valioso. Nós não podemos deixar de reconhecer que nós somos afetados e influenciados, até mais do que nós normalmente imaginamos, pelas ideias que nos cercam. E o problema maior é que nós acabamos, sem perceber, misturando estas ideias e ideologias com o cristianismo, construindo algo que vai se afastando muito daquilo que Deus realmente deixou para todos nós. Então, ao pensar política e teologia, nós sempre devemos nos perguntar: será que realmente a nossa fé, aquilo que nós chamamos de cristianismo, já foi infectado ou manipulado pelo secularismo ou por ideologias? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. E se tratando de política, esta afetação das ideologias e dos pensamentos que nos cercam, eles ocorrem o tempo todo na forçação da teologia. E uma das razões para isso acontecer é que a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar cultura, a pensar política pelas lentes do Evangelho. Muito pelo contrário. Nossa teologia talvez tenha feito com que, sem que compreendêssemos bem, chegássemos a ressuscitar uma espécie de gnosticismo ou mentalidade monástica. Como assim? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos voltar um pouquinho para a gente pensar um pouco dentro da história. Quando eu menciono um ressuscitar de um pensamento gnóstico, eu estou falando de quê? Eu estou falando do século II e século III, do início da era cristã, quando o mundo material foi percebido e visto como um problema.
O gnosticismo foi uma das maiores heresias enfrentadas pela igreja. Ensinava que a matéria era inferior, que a matéria era má. Tudo isso já com base em uma influência grega platônica sobre as perspectivas espirituais. Ou seja, a salvação passou a ser vista como uma espécie de fuga do mundo material. O valor do corpo foi completamente enfraquecido, o valor do trabalho, a própria criação, a própria natureza, tudo isso se torna secundário, se torna irrelevante. As estruturas sociais comuns perdem o seu preço. A resposta bíblica, a resposta da igreja, é basicamente que Deus criou tudo que nos cerca. Deus criou a matéria e declarou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que era bom, que era muito bom. O próprio Jesus, ele encarnou. Nós tivemos problemas no segundo e terceiro século justamente devido à encarnação de Jesus. O problema nunca foi a criação, isso é uma perspectiva errada. O problema foi o pecado que atingiu também a natureza, que atingiu também a criação. Além do gnosticismo, nós temos também no século IV, V e VI o que a gente chama de ideal monástico. O que é isso? Foi uma tentativa de santificar o isolamento. Após Constantino, o imperador, nós temos ali uma liberdade maior do cristianismo no Império Romano, uma cessação de toda a perseguição que havia contra os cristãos. E nesse sentido, muitos buscaram então preservar sua fé, afastando-se da sociedade. Então, começa-se a olhar para o contexto da polis, o contexto da cidade, e acreditar que é necessário, então, sair daquele meio para que realmente houvesse uma purificação, uma santificação. Aí nós vamos ter um período muito forte dos monastérios, dos mosteiros, os anacoretas. O deserto passa a representar um lugar de maior santidade. A vida contemplativa é frequentemente considerada superior, então, à vida comum. Então, embora o monasticismo ele tenha suas contribuições, como, por exemplo, a preservação dos textos bíblicos, a oração, vida de oração, a educação ou crescimento no conhecimento, tudo isso aconteceu dentro dos mosteiros. A ideia que a santidade exige um distanciamento da vida social, da vida pública, foi um problema. Então começou a trazer dificuldades para aquilo que, de fato, as escrituras realmente ensinavam. Ou seja, nós temos dois movimentos históricos aqui que, de maneira bem peculiar, cada um está trazendo impulsionamentos ou contribuições para que o cristianismo se afaste da matéria, da natureza, da polis, dos relacionamentos, da vida pública e passe então cada vez mais a uma espécie de isolação, um isolacionismo cristão, o que de fato não é bíblico. Nós temos nos nossos dias ecos desse tipo de pensamento. Embora tenhamos rejeitado o gnosticismo como heresia, nós vivemos em contextos urbanos bem diferentes dos desertos, dos mosteiros. Nós ainda produzimos uma mentalidade que às vezes é muito próxima da mentalidade gnóstica e da mentalidade monástica. Por exemplo,
Nós pensamos que política é coisa do mundo, mas o que de fato é a política? A política são as estruturas da polis. Então, é tudo aquilo que diz respeito à cidade. Então, educação, toda a questão de infraestrutura, habitação, saneamento, tudo isso são questões relacionadas à polis. Mas muitos nos nossos dias e nas nossas igrejas, então usam esse tipo de pensamento de que política e teologia não se relacionam. Então, que inclusive nós não deveríamos falar de política dentro da igreja, porque política é coisa mundana. Então, cultura não é assunto da eclesia, não é assunto da igreja. E aí nós simplesmente nos afastamos de todo e qualquer tipo de construção cultural, redenção da cultura, e acabamos então entregando todo e qualquer tipo de pensamento cultural, arte, produção acadêmica a nível universitário, ao âmbito secular, porque parece que nós não podemos nos envolver. Então, justiça, economia, educação, então tudo isso acaba sendo visto como pertencendo ao âmbito da universidade. Se não bastasse, a própria universidade, com o seu cientificismo, afastando as igrejas, afastando aqueles que têm uma fé como seu ponto de partida epistemológico do pensamento de sala de aula, do pensamento acadêmico, as próprias igrejas também começaram a ceder e acreditar que não deveriam, então, se envolver e nem propor nada relacionado ao contexto da cultura. O papel do cristão limitando-se assim ao templo e à vida devocional. Então, quase como se nós estivéssemos retomando um mosteiro em um contexto urbano. Então, o que acontece? Nós construímos uma espécie de gueto gospel, como se Cristo fosse o Senhor apenas da igreja e não tivesse nada a ver com a sociedade. Nós esquecemos, por exemplo, as contribuições neocalvinistas, como é o caso de Abraham Kuyper, que vai mencionar que Cristo é o Senhor de tudo que existe. Não há um centímetro quadrado na terra que Cristo não possa reivindicar como seu. Tudo pertence ao Senhor. Quando nós lembramos dos textos bíblicos, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, fica muito claro que Cristo é o Senhor de toda a criação. E 2 Coríntios 10 e 5 é um texto muito importante que vai nos lembrar que nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Devemos filtrar tudo aquilo que nós refletimos, pensamos, vivemos, convivemos à luz ou pela ótica do cristianismo. O Pedro Dutti, ele escreveu um livro chamado Inteligência para quê? Como usar seu cérebro para a glória de Deus. E ele lança uma reflexão importante. Qual tem sido a consequência de uma fuga social? Qual tem sido a consequência desta mentalidade de mosteiro ou gnóstica que eu mencionei? Então isso tem trazido como consequência crentes com uma espécie de vida intelectual bipolar. E ele menciona no livro algo muito rico. Ele diz o seguinte, que a vida intelectual bipolar é aquela em que o indivíduo é um cristão sincero, ele crê na revelação de Deus nas Escrituras, mas durante a semana, na universidade ou no seu local de trabalho, ele pensa e ele se comporta, preste atenção, como um legítimo ateu. Ele continua e ele diz o seguinte, que hoje um dos maiores desafios para as igrejas é justamente alcançar os membros que frequentam
com assiduidade os cultos dominicais, contudo, durante a semana, estão absorvendo pressupostos de Simone de Beauvoir, juntamente com John Piper, Friedrich Nietzsche, juntamente com livros do Tim Keller, Michel Foucault, Karl Marx, e sem perceber muita diferença entre as propostas e os pressupostos de cada um. Ou seja, nós temos aqui a denúncia de uma grande salada que tem acontecido na mentalidade dos crentes. Então a nossa tentativa é justamente trazer uma espécie de asepsia mental, trazer o alerta de que nós precisamos refletir e pensar mais a respeito daquilo que está formando a nossa base epistemológica, a nossa base cognitiva. Então, será que de fato eu estou partindo de um cristianismo puro, ou eu estou todo confuso porque, como não tratamos de arte, de cultura, de política, de economia, de educação, em um ambiente teológico, mostrando os pressupostos cristãos, então nós temos que importar esses conceitos e essas ideias de acadêmicos externos com pressupostos completamente diferentes cristãos. E no final das contas, nós estamos criando um grande monstro chamado então de cristianismo, quando na realidade pouco tem de verdadeiro cristianismo. E este é o alerta. Nós podemos ser enganados facilmente por estas ideologias e correntes filosóficas. Por quê? Porque nós podemos confundir os valores cristãos com os projetos ideológicos. E isso acontece por conta da semelhança, por exemplo, das palavras que são utilizadas na defesa de suas teses, na defesa de suas propostas. O cristianismo, por exemplo, ele valoriza palavras como justiça, misericórdia, dignidade, proteção dos vulneráveis, o cuidado com os pobres, liberdade. Tudo isso são conceitos que o cristianismo se utiliza em sua teologia. Mas também ideologias utilizam desses vocabulários, se utilizam desses conceitos. Por isso que nós precisamos analisar bem mais do que apenas um discurso. Nós precisamos refletir a respeito dos pressupostos. Nós não podemos olhar apenas para a proposta em si, para a pragmática em si. Nós precisamos buscar entender o que está formando, qual é o alicerce que está, então, montando tudo aquilo que a nossa sociedade está vivendo, está pensando, está propondo. Então, percebe? Isso é um exercício mais profundo. Isso é um exercício que nos leva a ter algumas enxaquecas. É uma reflexão necessária, valiosa e que vai muito além de simplesmente aderir uma prática igual ou aceitar um pronunciamento simplesmente porque a linguagem é muito próxima daquilo que nós encontramos nas Escrituras. A Bíblia certamente ensina amor ao próximo, proteger a vida, valorizar a família. Tudo isso a Bíblia certamente ensina. Entretanto, algumas correntes políticas e filosóficas, apesar de usar os mesmos conceitos, partem de fundamentos muito diferentes. Nós poderíamos, inclusive, alertar que não é apenas uma linguagem próxima ou aproximada do cristianismo que é utilizado, mas até mesmo os textos bíblicos estão sendo utilizados. E isso deve sempre nos chamar a atenção, porque muitas vezes esses textos bíblicos estão sendo utilizados com uma proposta política. Então, é uma politização das Escrituras e não são utilizados da maneira realmente que a revelação de Deus deveria ser
dada, feita, não existe uma exegese responsável. Então, por trás de cada proposta social, e são muitas as ideologias, sempre nós vamos ter uma pragmática diferente, nós vamos chegar a propostas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de Karl Marx vai interpretar a história a partir da luta de classes. E ele considerou a religião como uma expressão de alienação social. Ele gostava bastante dessa expressão alienação. Então a gente vai conversar, vai falar bastante sobre isso. Então, pare para pensar na construção de uma sociedade a partir desse pressuposto. Então, será que nós estamos coincidindo com as bases cristãs? Será que nós estamos aqui em consonância naquilo que a gente está propondo para uma sociedade? Nietzsche, por exemplo, Nietzsche de uma maneira muito aberta também, assim como Marx, ele vai propor uma rejeição da moral cristã. Então, em suas obras, assim falava Zaratustra, quando o bem e o mal, quando ele vai então falar que Deus morreu, ou seja, a ética cristã vai ser atacada por Nietzsche, né? No Super-Homem de Nietzsche. Então, várias obras que ele vai propor uma antropologia, ele vai chamar a ética cristã de moral de escravos. Então, montar um contexto estrutural, montar a polis, a sociedade, as estruturas legais a partir de uma base de Nietzsche é bem diferente daquilo que o cristianismo propõe. Foucault vai questionar a existência das estruturas universais de verdade e vai analisar a moral e as instituições, principalmente em termos de relação de poder. A gente vai falar um pouco também sobre isso, a gente vai entender um pouco melhor. Nós temos, por exemplo, Simone de Beauvoir, que eu mencionei, propôs uma releitura das diferenças entre o homem e a mulher. Isso influenciou profundamente movimentos como o movimento feminista, que tem propostas sociais, tem projetos de lei. Então, cada uma dessas filosofias que estão fazendo uma leitura social, fazendo inclusive propostas legais, elas precisam ser compreendidas, entendidas, porque no final das contas, nenhum partido político nasce no limbo, nasce na neutralidade, nasce no zero epistemológico. Não existe uma base que nós precisamos entender, e é ingenuidade acreditar que se trata apenas de boa vontade, de um bom desejo, de bem-querer, de um coração que está ali gritando por justiça. É muito mais do que isso. Por mais que às vezes alguns políticos não entendam, eles já estão carregados, influenciados e afetados com todo um contexto social. E nós precisamos entender isso. A Bíblia, inclusive, vai nos alertar em 1 Tessalonicenses 5:21, examine todas as coisas, retenham aquilo que é bom. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com palavras iguais, mas que, no final das contas, montam cosmovisões completamente diferentes. Essa foi, inclusive, a estratégia do movimento liberal na teologia. Quando o movimento liberal ele surge no final do século XIX para o início do século XX, então nós temos exatamente essa mesma estratégia, usar as linguagens ortodoxas com significados diferentes. Ou seja, perceba que jogar com a linguagem é algo que a própria teologia já teve que lidar, já sofreu, é algo muito comum e que todas as demais áreas também vão ter que lidar. Então, preste atenção nisso. Quando nós falamos dessa linguagem, é importante a gente sempre pensar o seguinte, que será que uma proposta que
fala ou defende a justiça, defende a defesa das minorias, será que essas propostas estão falando o mesmo que nós? Será que a ideia é exatamente a mesma? Nós devemos sempre nos perguntar: o que será que esse partido, o que será que essa ideologia, o que será que esse político entende por justiça? Porque a justiça bíblica é bem diferente do que é chamado de justiça social em nosso contexto. Qual é a origem da dignidade humana? O que será que essa ideologia pensa a respeito do ser humano? Qual é a causa da opressão que acontece na sociedade? E como resolver o problema social? Quem define o que é bem, o que é mal? Então perceba que o problema muitas vezes não está no discurso. O discurso acaba sendo utilizado quase como um canto da sereia, afetivo, apelativo ao coração, quase que dando uma volta na cognição para que a gente não perceba o que está por trás. Porque quando o discurso toca o nosso coração, então é como se o nosso coração, ele automaticamente anulasse a razão. E é interessante porque Romanos 1 vai nos dizer isso, né? Que o coração obscurece a mente. E muitas dos discursos políticos, ideológicos e propostas vão pela via da afeição, pela via do coração. E a gente acaba deixando de se perguntar sobre todas essas bases e pressupostos que estão por trás da ideologia. O problema está em como eles definem esses conceitos, respondem às perguntas principais, qual a visão de mundo que cada uma dessas ideologias e partidos sustenta. O fato é que nem toda proposta que fala de justiça é uma proposta realmente bíblica. Nem toda defesa da igualdade é cristã, da liberdade é cristã. Nem toda luta contra a opressão é de fato a essência do evangelho. É fácil confundir isso. Por isso nós precisamos estar alertas. A pergunta decisiva é: a partir de qual ou quais fundamentos eles estão defendendo estes valores e conceitos? 1 João, capítulo 4, versículo 1 nos diz: amados, não creiais em todo espírito, antes provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Ideias nunca permanecem apenas no campo das ideias. Em 1948, um homem chamado Richard Weaver, ele escreveu um livro chamado As Ideias Têm Consequências. É um livro bem interessante. Esse livro foi traduzido já para o português. Ele afirma que nenhuma sociedade é construída apenas por decisões práticas. Isso é ingenuidade. Na realidade, nós estamos apenas lidando com as consequências de ideias. Por trás de toda proposta, por trás de todo comportamento, de toda cultura, existem ideias boas, ideias bem intencionadas ou ideias ruins, antibíblicas e prejudiciais. E esses pressupostos, eles vão moldar como nós enxergamos o ser humano, como nós vamos falar de família, como nós vamos falar de Estado, como nós vamos falar de liberdade, entende? As ideias de hoje, preste bem atenção, serão as leis do nosso país amanhã. Isso é muito relevante, isso é muito importante, porque se está construindo uma base cognitiva, uma forma de pensar, de raciocinar, valores estão sendo impregnados na sociedade que vão fazer com que constituições,
possam ser e sendo modificadas, transformadas para abranger projetos de governo, projetos ideológicos. Até porque nós devemos lembrar que é o legislativo do nosso país, composto de políticos, que irão fazer propostas de lei. E são pessoas que têm seus projetos políticos, que estão filiadas, inclusive, a partidos. E, infelizmente, nós precisamos dizer isso, que o judiciário, que não deveria ter nenhum tipo de amarras políticas, acaba tendo também. E, nesse sentido, nós estamos cercados de uma espécie de pensamento político. Então, tudo que está sendo feito e é feito em uma nação está diretamente relacionado ao campo político. Qual é o desafio cristão? O desafio cristão é discutir além do projeto de lei. Esse é, de fato, o desafio cristão. Que visão de ser humano essa proposta está sustentando? Sempre nos perguntar qual conceito de liberdade está sendo utilizado, de justiça, qual a solução, o que se considera o maior problema da humanidade. Então, nosso objetivo nesse curso não será apenas analisar propostas políticas por si só. A ideia não é essa. A ideia por trás de propostas trabalhistas, por exemplo, existem conceitos, existem ideias, existem valores. E a nossa ideia é tentar pensar um pouco sobre isso. Quando nós entendermos essas raízes, nós vamos começar a discernir melhor os frutos, a prática, as propostas. Então, em Efésios 5,15, o versículo 17 vai nos lembrar: vede prudentemente como andais. Nós precisamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Todas as vezes que a gente fala sobre cosmovisão, algumas perguntas se levantam. Então, existem perguntas fundamentais. Eu quero mencionar apenas 4 dessas perguntas fundamentais, que toda cosmovisão ela precisa responder. Às vezes, ela não responde de maneira explícita. Por exemplo, às vezes um político ele vai usar de todas as suas artimanhas discursivas, toda uma oratória, para tentar fugir de explicitar a sua visão de mundo, justamente porque, se ele estiver dentro de um contexto social, religioso, cristão, teísta, então ele vai correr riscos de perder, então, adeptos a partir da exposição de sua cosmovisão. Então ele vai sempre tentar mostrar as questões práticas, viáveis, sem então colocar todas as cartas na mesa. Mas é preciso sempre, nós cristãos, nos perguntarmos: quem é Deus para esse partido político? Quem é Deus no pensamento desse político? O que ele pensa sobre o homem? O que ele pensa sobre a sociedade? O que deu errado no mundo? Como esse mundo pode ser restaurado? Até que ponto pode ser restaurado? Que visão ele tem? Otimista, completamente pessimismo? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando aquela visão da cosmovisão, que é ilustrada por um iceberg, e nós estamos olhando aqui a parte que fica submersa. Nós estamos buscando as crenças fundamentais, os valores, as suposições, porque é justamente todo este aparato que sustenta a parte do iceberg que fica aparente, as decisões, as leis, as instituições, mas essa parte que fica aparente sempre é a parte menor e é a parte que mais pode nos enganar, porque é a parte visível do projeto, é a parte visível da construção epistemológica.
Então, perceba que o que eu estou afirmando é que as leis não são o ponto de partida, o projeto de lei não é o ponto de partida. Por quê? Porque um projeto de lei e uma lei é apenas a expressão visível de respostas dadas a questões fundamentais no nível da cosmovisão. Então, nós precisamos, como crentes, pensar de uma maneira mais profunda nesse sentido a política. Como uma ideia transforma uma sociedade? Então, vários teóricos tratam sobre esse tema. Um dos teóricos que, inclusive, buscou entrar na sociedade trazendo influências sociais, culturais, foi Francis Schaeffer. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Francis Schaeffer, ele fala sobre essa escala de influência social também. Então, como uma ideia transforma uma sociedade? Então, eu quero que você entenda um pouco desse esquema, um pouco dessa estrutura. Então, tudo começa na cosmovisão, que é justamente o ponto que nós normalmente damos menos atenção, que é a forma de compreender Deus, a forma de compreender o homem, a verdade, a moral. Então, a parte da construção que responde às grandes e valiosas perguntas da existência. Por isso que muitas vezes nós nos enganamos até com alguns cursos que são propostos dentro do âmbito acadêmico e universitário. Por quê? Porque nós olhamos apenas para a parte prática, nós olhamos apenas para a parte terapêutica, nós não percebemos tanto a parte anterior, teórica por trás. E nesse sentido, por não olhar para a filosofia da ciência, por não perceber o que está mais profundo, nós acabamos tendo uma prática na nossa própria profissão incoerente com o nosso cristianismo. Eu poderia falar bastante aqui sobre a área das humanas, sociologia, psicologia e outras áreas que nós corremos grandes riscos se nós não entendermos. Eu vou inclusive mencionar no nosso curso a relação de Freud, que viveu justamente no mesmo contexto de Nietzsche, de Darwin, de Karl Marx. Então, a influência dele num pensamento social, como a psicologia foi utilizada no pensamento social. Não perca o curso. Então, aqui é uma aula gratuita. Para fazer o curso, você vai precisar fazer uma inscrição e ter acesso às demais aulas, mas eu garanto para você que vai valer muito a pena. Então, tudo começa com a cosmovisão, daí nós chegamos na produção intelectual. Então, nós interpretamos o mundo a partir de uma cosmovisão. Então, nós temos a filosofia, a sociologia, a economia, a psicologia, a teologia produzindo materiais. Esse material produzido, ele é utilizado na formação de elites culturais. Então, é um material que é utilizado em âmbito das universidades. Os artistas são moldados ou massificados, os intelectuais, jornalistas, educadores, a partir desta base. E é interessante que a formação dessas elites culturais, ela cria uma espécie de ciclo vicioso, porque a partir de uma produção intelectual eu formo elites culturais e essa elite cultural vai produzindo ainda mais. Então a gente vai criando esse ciclo aqui e que então a coisa vai se fortalecendo cada vez mais. A partir daí nós chegamos no que a gente chama de influência institucional. Então todo este aparato vai chegando nas escolas, em cartilhas, em livros, ele vai decantando para as artes, para a mídia, partidos, organizações, que passam então a difundir esse tipo de ideias. A partir daí, a sociedade começa a ser mudada por causa dessa influência institucional. Então, o que acontece? Propostas de mudanças legais. Então, as ideias são agora transformadas em normas que vão regular a vida social. Então, você vai ter agora leis judiciais, políticas públicas, projetos de leis.
Tudo isso, então, a partir desse tipo de corredor teórico, de filtro que acontece na transformação de uma sociedade. Aí nós chegamos na transformação cultural. E aí nós chegamos agora numa sociedade com novos valores, com nova cultura, com novos hábitos, novos costumes, e isso passa a ser natural e vai passando agora de geração para outra geração. As leis vão revelando aquilo que a sociedade passou a acreditar ser verdadeiro. Antes a sociedade nem defendia esse tipo de perspectiva, mas agora isso se tornou normal, se tornou natural. Eu não estou dizendo que se tornou bom. Aquilo que se torna normal não necessariamente se torna bom. Então, isso é um tipo de ética proposta, transformar o normal em bom, mas nós não partimos disso. Então, o normal é aquilo que o próprio Deus instituiu e não aquilo que a sociedade pensa, faz ou propõe. Então, aqui nós temos uma área enorme de ética para ser trabalhada, mas é assim que a ideia vai transformando. Então, para você ter uma ideia, então, vamos aqui do discurso à normalização. Então, 2 exemplos de como ideias se tornam, então, cultura. Caso 1, por exemplo, ideologia de gênero. Então, começando na cosmovisão, o ser humano é quem define a si mesmo. Então, ou seja, não existe verdade absoluta sobre sexo e identidade. Inclusive, a gente depois vai mencionar isso no curso, o aspecto biológico passa então a ser inferior à liberdade do indivíduo de se autodefinir. Então isso é uma proposta, uma cosmovisão, a maneira de pensar o ser humano. A partir daí, nós vamos ter a produção intelectual, nós vamos ter teorias de gênero, que vão ganhar cada vez mais espaço na academia, na sociologia, nas psicologias, nas ciências sociais. Aí você vai ter a formação de elites culturais, universidade, as ONGs, os artistas difundindo essas novas ideias, formando os novos influenciadores. Nós vamos chegar na influência institucional, porque essas ideias elas vão entrando na escola, nós já temos visto isso. Então, na mídia, então passa a massificar tudo que se assiste, tem a ver com este projeto ideológico, as políticas públicas, inclusive os materiais infantis, não só cartilhas educacionais, mas os próprios desenhos. Então, o próprio entretenimento infantil passa a ser alvo dessa manobra ideológica, e isso acontece o tempo inteiro já na nossa época. Aí nós vamos ter as mudanças legais, leis e decisões garantindo então esses novos direitos e imposições de novas definições de família, de sexo e etc. E aí, o que é que aconteceu? Agora nós normalizamos o que antes era uma exceção, o que antes a sociedade, inclusive, rejeitava, vira identidade, vira celebração e acaba sendo ensinado como algo normal. E ai daquele que se levanta contra esse tipo de comportamento. Por quê? Porque agora leis amparam esse tipo de ideia em nome de toda a construção ideológica. Entende como as coisas acontecem? Um outro exemplo, o materialismo e o consumismo, que também são cosmovisões. O James Sire trabalha isso, ele tem um livro fantástico falando sobre cosmovisões, e ele vai trabalhar um pouco sobre a questão materialista. Então, a vida é material. Então, preste atenção no materialismo, a gente vai falar mais sobre ele, porque mais na frente, falando sobre Karl Marx, a gente vai falar sobre o materialismo marxista. Então, a vida é material, então a felicidade é igual ter, possuir, experiências, prazer. Então, isso vai dar base, por exemplo, a um consumismo. Então, aí a produção intelectual, as filosofias como o utilitarismo, o hedonismo, vão justificar o
consumo como uma realização, como o seu telos final de vida. Isso é muito utilizado em um âmbito, por exemplo, capitalista, né? Formação de elites culturais. Então aí você vai ter agora marketing, publicidade, entretenimento, moldando desejos e criando novos estilos de vida. Influência institucional. Então a mídia, a educação, empresas reforçando o consumo como essencial para se sentir parte, para ter algum tipo de valor. E aí você vai ter as mudanças legais. Legislação favorecendo o mercado, crédito, cultura do descarte, os valores são redefinidos. E o que ocorreu? O consumo ou consumismo vira identidade e status. Ter uma vida simples, humilde, vira fracasso, vira símbolo de atraso. Então nós acabamos de instituir um novo normal. Está entendendo como as coisas vão sendo construídas? Então tudo tem um plano ideológico, tudo tem um pensamento, uma construção inteira. Então o verdadeiro discernimento cristão, ele não pode analisar apenas a ideia pragmática proposta, mas ele precisa gastar tempo entendendo mais a cosmovisão que está sustentando aquela ideia. Ideias diferentes podem produzir até práticas semelhantes até ao cristianismo, mas são os pressupostos que vão revelar a verdadeira identidade de uma ideologia. O que eu estou dizendo, por exemplo, serve para jornalismo que nós assistimos. Por trás de toda proposta midiática existe uma construção ideológica. Então nós não podemos ser tão ingênuos ao assistir um jornal, ao ler um noticiário. Por quê? Porque existe toda uma construção de pensamento por trás da entrega dos fatos. Os próprios dados, eles agora são construídos de uma maneira a nos entregar uma narrativa, e que não necessariamente é a verdade, mas que precisa ser uma narrativa que toque o nosso coração. Precisa ser uma narrativa que fale a um contexto popular, que traga algum apelo às necessidades, e isso faz com que a gente não mais pense em toda a construção por trás. Então, o que a gente vai ver no curso? Na nossa próxima aula eu vou começar a analisar uma das ideologias mais influentes da modernidade. Então nós temos um curso pequeno, curto, então não dá para a gente poder analisar muitos conceitos, mas a gente vai tentar aqui trazer uma análise, por exemplo, da construção marxista. Muitos dos partidos políticos brasileiros se identificam em seus documentos como marxistas, socialistas ou comunistas. Então a gente precisa entender um pouco mais, a gente precisa compreender as implicações de tudo isso. Então, eu vou tentar mostrar ou responder, levantar a reflexão de como esta ideologia que rejeita frontalmente os pressupostos cristãos conseguiu utilizar um vocabulário tal e ter um discurso apelativo de tal maneira que se tornou muito atraente para vários cristãos, a ponto de termos líderes no cristianismo, pessoas influentes, membros que se tornaram adeptos a esse tipo de ideologia, tentando construir uma fusão entre marxismo e cristianismo. Então eu vou trabalhar um pouco historicamente isso aí. Para isso a gente vai, no nosso curso, voltar um pouco às raízes. Então a gente vai precisar voltar um pouco, falar um pouco rapidamente, de maneira panorâmica, mas vamos precisar falar rapidamente sobre a mudança que aconteceu da Idade Média até chegar ali o Iluminismo. E aí a gente precisa falar um pouco de alguns nomes, como é o caso de Hegel
Feuerbach, Freud, Marx. A gente vai precisar entender algumas coisas, alguns conceitos, inclusive como naturalismo, materialismo, alguns conceitos como dialética. A gente precisa entender um pouco essas questões mais teóricas para que a gente possa entender o que está por trás das propostas práticas. E no nosso curso a gente vai caminhar assim. Então nós vamos estudar o quê? Basicamente eu vou falar um pouquinho sobre a formação intelectual de Marx, a sua compreensão da história, da cultura. Vou falar sobre materialismo histórico, vou falar sobre a luta de classes, vou falar sobre a crítica à religião, a ideia da opressão, a proposta de transformação social, família, linguagem. Aí a gente vai chegar e vamos falar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt, vamos falar sobre a teoria crítica. Eu quero chegar a mencionar para vocês, mesmo que en passant, um pouquinho sobre Jacques Derrida, um pouquinho sobre Foucault, para você entender o que aconteceu dentro desta construção da linguagem e assim nós chegarmos agora com todo um embasamento teórico para então entender a construção política que está por trás das propostas que vão guiar, nortear a nossa sociedade. Ou seja, antes de aceitar ou rejeitar uma ideologia, ou até mesmo se filiar a um partido e defender uma proposta ou um candidato, nós precisamos conhecer bem os fundamentos, precisamos conhecer bem as ideologias e as propostas. Este será o nosso curso. Eu espero que essa aula tenha colocado um pouquinho de água na boca em você, desejo de entender mais, desejo de compreender mais. Se você ainda não se inscreveu no curso, se inscreva. Então nós temos um valor irrisório para aquilo que nós estamos oferecendo para vocês, R$ 49,90. É realmente para abençoar a vida de vocês. E eu te espero aí nas próximas aulas, tá bom? Deus abençoe.